Bien, vamos a escuchar a continuación a Rosa Márquez, economista, profesora titular del Departamento de Economía y del Programa de Posgraduación en Economía Política de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, investigadora miembro del Grupo de Trabajo Integración Regional y Unidad Latinoamericana de Claxo, miembro de la Asociación Brasileña de Economía de la Salud. Hablará sobre los desafíos actuales de América Latina y Brasil. La escuchamos con mucho gusto. Buenas tardes. Ante todo, eu vou tentar falar em portunhol, porque se hablo em português eu sei que há problema. Então, hablo em portunhol porque alguma coisa certa e outras coisas você imagina. Ante todo, eu realmente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, discutir assuntos tão importantes e principalmente participar do evento de homenagem a Alberto. Eu não vou realmente falar de los desafios da América Latina, mas penso que também eu vou falar de Brasil. Por que eu penso que temos que falar de Brasil? Porque a primeira exposição, o companheiro habló de los trazos generales del capitalismo contemporáneo, de la situación internacional, habló de la nueva tecnología, habló de la derecha que está en Polonia, Hungría, y muchos hablaron de Trump, pero no hablaron de Bolsonaro. Y es necesario hablar de Bolsonaro, porque se não se entende o que passa em Brasil, não se... Eu e outras pessoas que estão investigando, acompanhando os processos em Brasil, pensamos que não se pode pensar a América Latina e, ao mesmo tempo, não se pode pensar os processos que estão se passando ao nível internacional. Não é solamente governo de direita. É uma coisa pouco diferente. E por isso que eu quero falar pouco de Brasil, mas inicialmente vou falar da situação econômica, porque está realmente muito grave. A primeira coisa que eu quero dizer é que Brasil ha acumulado uma diminuição de PIB de praticamente 5 pontos percentuais. O crescimento muito pequeno que houve em 2017 e 2018 não foi suficiente para reanudar ao nível de 2014. E para este ano parece que a evolução será negativa. O desemprego, tal como Argentina e Chile, é 12%. Em comparação com o nível de 4,8 de 2014, o mais baixo da série que nós temos. Pero é 12% que me parece que é diferente de los outros países, porque há crescimento muito grande de pessoas que simplesmente não buscam mais emprego, então não entram dentro das estatísticas, e o desemprego de larga duração é descomunal. Não é como o desemprego em los anos 90 de Fernando Henrique. Há alguma coisa diferente. E a informalidade, que é traço general de todas as economias da América Latina, que havia invertido o governo Lula e Dilma, está novamente em nível muito alto, não só por o desemprego, mas também como impacto das reformas no campo da legislação laboral. A segunda coisa muito importante, que me parece que é diferente dos outros países de América Latina, é o novo regime fiscal. Há uma correlação de 20 anos do gasto do governo central, incluído o gasto social e excluindo os interesses da deuda pública.
porque nosotros no es importante la deuda externa. Afuera, la situación de congelamiento, no sé si se comprende que no se puede cambiar el nivel de, ¿cómo se dice? ¿Orçamento? Presupuesto. No se puede cambiar el presupuesto general del gobierno federal. Claro que se acompanha o nível de inflação, que está muito baixo, muito baixo. E isso tem implicações que nós estamos vendo, que o per capita dos gastos sociais está caindo, e principalmente coisas que havíamos escrito na Constituição, que garantizavam recursos para a educação e para a saúde, começa a não ser cumprido, porque o percentual, o nível está cambiando. E ao mesmo tempo, com o início do governo Bolsonaro, com a piora da situação econômica, que não era boa, mas está piorando, ele teve que fazer não sei se se habla assim em castelhano, contingenciamento. Sim? Quando os recursos previstos é menor do que o previsto, começa a segurar o gasto. Atualmente é descalabro. Cortou a fiscalização em el medio ambiente. De los fatores de la cosa que está se passando na Amazônia. Não é a única causa, porque houve claramente chamamento ao fogo, e chamamento principalmente por expulsar os indígenas. E na área de educação, para ter uma ideia, todas as becas foram cortadas. Há outras que estão sendo pagas, pero o último mês é agosto, e não há mais recursos para a limpeza e para a segurança. Então, é uma situação que me parece muito parecida com um pouco da situação de Grécia, quando tens movimento de desmantelamento de tudo. Os ingressos estão hoje. O ingresso médio representa 70% de 2014. E nesta situação, eles baixaram a taxa de interesse, pero quando a economia está parada, quando o ingresso está tão baixo, a taxa de interesse não cambia nem o consumo e sequer o investimento. E sobre o investimento, é muito importante dizer que o nível de investimento do ano passado, que representa 15,5% de PIB, é o menor de 50 anos. Não é pouca coisa. E o último dado que eu penso que é importante de dizer é que, neste momento, a saída de inversão estrangeira do mercado de bolsa de valores. Eu tenho 4 minutos. Usted decide. É a maior de 23 anos. Estão saindo, e estão saindo também da inversão direta estrangeira, que não é inversão coisa nenhuma, era para comprar empresas, era para incluso estar presente na bolsa, porque a legislação brasileira, quando se compra mais de 10% das ações, entra como classificação em investimento direto estrangeiro. Bueno, isso é uma imagem general de lo que se passa na economia brasileira. A isso se agrega ataque e desmantelamento de conjunto de políticas e valores que se construíram durante os governos que seguiram a ditadura militar. Não estou falando solamente do governo Dilma e Lula, incluso do governo Fernando Henrique Cardoso, que tinha uma política claramente neoliberal. Mas eu estou falando das instituições que havíamos criado durante o período da democracia
e os valores que pensávamos que eram os valores associados a esta democracia. Isso tudo está se desmantelando. A lista de coisas que são hechas, han sido hechas, é enorme. Não posso falar de todos. Vou falar de apenas 3 muito rapidamente, enunciar. E por que estou anunciando? Porque isso implica dizer que o governo de Bolsonaro não é a continuação do governo de direita de Temer, que foi a presidência da República como resultado do golpe contra Dilma. É um projeto de extrema direita que nós necessitamos acompanhar e entender este processo. Em América Latina, isto não é algo menor. Por quê? Porque é um governo e seus ministérios e seus ministros e a gente que faz a política que questiona completamente todo. A democracia, por supuesto, a ciência, os direitos humanos. Lembre que não só Bolsonaro, quando votou por impeachment de Dilma, hizo uma homenagem ao coronel Ustra, o torturador de Dilma, pero queria, enquanto presidente, falar publicamente disso. Então, temos a questão da democracia, a ciência, os direitos humanos e a questão ambiental. Não há questão ambiental, como sabem. Por isso necessitamos entender as coisas que se passam. De la lista enorme, eu vou destacar algumas. A liberação abusiva do uso de pesticida, que é verdadeiramente uma loucura. Eu nunca pensei que pudesse haver algo como tal. Se calcula que os produtos têm 80% de pesticida. Então, é uma loucura. Não compre, não comam coisas produzidas em Brasil. Há um posicionamento contra a demarcação de terras indígenas. Por quê? Porque estão arriba de minérios muito importantes. Há um desprezo, não sei como se diz, uma não inspeção destas terras indígenas e o resto da Amazônia preservada e legal, as duas. Há um desmantelamento completo de unidades de conservação ambiental. Há descontinuidade dos programas destinados às chamadas minorias. Extinguiu os conselhos que nós construímos em la democratização. E onde todavia existe, extinguiu a representação da sociedade. Está propondo a privatização de lo que aún é público em el país, porque em período Fernando Henrique Cardoso a privatização foi muito forte, pero há uma que outra coisa, há uma parte da Petrobras que pode ser privatizada, há Banco do Brasil, BNDES está acabando, BNDES não é mais um banco importante, pero há outras coisas que a mim me toca muito. Há censura nas universidades. O Ministério da Educação censura, disse que está proibido fazer uma atividade. É claro que todos estão lutando contra, pero isso é do tempo da ditadura, não é algo que o neoliberalismo econômico hacía representar em la ideologia, em los valores, etc. Há muito mais. Bueno, estou terminando. O resultado de isto, además de já mencionado, incluso conhecido porque estão em los medios internacionais, é o grande aumento de mortes de líderes indígenas em el campo, é uma loucura, de mortes e ataque contra mulheres, porque há um discurso de ódio contra as mulheres, e não somente mulheres trans, não sei se é assim que se habla, trans,
As mortes de trans são piores que das mulheres, porque têm requinte de perversidade. E de mortes causadas por ação policial, principalmente na cidade de Rio de Janeiro, onde o governador não se cala e diz que há que matar todos, há que mirar em la cabecita e atirar. Bueno, em vista disso, o desafio em el caso de Brasil, pensando mais em el campo econômico, é, em primeiro lugar, reverter o cenário atual de desmantelamento que necessariamente implica a extinção do congelamento do gasto, a reversão da reforma do mercado laboral, medidas essas que foram aprovadas durante a administração Temer, e principalmente a suspensão da reforma da Seguridade Social. Eu penso que só reanudando o papel do Estado em el campo econômico e social é possível que o país enfrente a crise, enfrente a incertidumbre que existe hoje no capitalismo mundial e dê passos para uma relação com os demais países da América Latina. Consuelo habla de la política industrial. A política industrial ha sido abandonada desde ao final da ditadura militar, porque, ao contrário, uma coisa muito curiosa, Alejandro falou que há três, se pode dizer que o neoliberalismo se apresenta na América Latina em três momentos. A primeira, a ditadura, depois os anos 90 e a atual. Em Brasil não é assim. O neoliberalismo não está presente na ditadura militar. Eram nacionalistas, eram desarrollistas e tinham uma política industrial muito importante. Eu sou contra a ditadura, mas é verdade. E em processo de democratização, houve desmantelamento da política industrial desde o início do processo de democratização, e mesmo Lula e Dilma não retomaram isso. Eu penso que é muito fácil criticar, mas é difícil de reorganizar e fazer uma política realmente efetiva, porque não se trata de produzir qualquer coisa. Sem educação e sem desenvolvimento tecnológico, no pouco que tienes de política industrial não tem efetividade nenhuma quando há uma concorrência tão acirrada no mercado internacional. Eu queria dizer duas cositas mais, que, bueno, o governo atual é um governo, claro, que se esforça muito por defender os interesses do capital financeiro, internacional e nacional, por estar claramente subordinado aos Estados Unidos, mesmo que assine com acordos para a União Europeia, está subordinado completamente aos Estados Unidos e tem planos incluso para a Amazônia, para os Estados Unidos. E a outra característica, eu falei, que é negar o empeoramento da crise climática. Eu penso que dentro deste quadro, em Brasil, mesmo medidas que tentem minimizar a situação interna ou minimizar a crise que todos dizem que vem pior do que está, não serão efetivas, não serão levadas por la mão do governo ou mesmo por os interesses nacionais, porque não há interesses mais nacionais em Brasil. Teria que, o pouco que havia, a Vaza Jato, não Vaza não, a Lava Jato. Lava Jato acabou com estes. E uma cosita mais, a questão do acordo com a União Europeia se empieza muito debilmente a discutir em Brasil. Houve uma discussão promovida por o Partido dos Trabalhadores, e houve um posicionamento público de outro partido da esquerda que se chama PSOL, Partido do Socialismo e Liberdade. Pero esse dentro de um quadro de situação muito difícil, porque quando discutimos a questão da ALCA, era uma outra situação, uma outra realidade.
E eu digo sempre para meus amigos que está difícil de priorizar, porque a todo momento há um avanço sobre direitos em todos os campos, problemas muito graves em Brasil. Então, é difícil priorizar, mas temos que fazer um esforço de priorização. E eu penso verdadeiramente que a solução não passa por um país, mesmo que o Brasil seja muito grande, mas há que localizar, ubicar parceiros na América Latina para pensar junto. Se os governos não lo hacen, temos que nós começar a discutir e ver como, dentro de uma situação de crise internacional e de avanço da direita, é possível construir algumas coisas para um futuro. Com isso eu termino.